Já deu para ver metade dos carros da nova temporada e diferentes níveis de segredo nas outras equipes. Mas com os testes prestes a começar, ninguém vai esconder mais nada. Os primeiros testes oficiais vão ser no Bahrein entre os dias 26 e 28 de fevereiro. É o último ano do regulamento atual. Fica no ar uma expectativa de que seja um dos campeonatos mais disputados da história. Como muitas equipes mantiveram os carros em segredo até agora, tem muito que observar, tanto na pista quanto fora dela. Para ajudar a acompanhar tudo, aqui vão 10 pontos que a gente vai monitorar bem de perto no Bahrein. Ainda tem alguns carros que não foram totalmente revelados. Então, o Bahrein vai ser a primeira oportunidade de vê-los em ação para valer. Algumas equipes vão mostrar os carros antes mesmo dos testes. A Aston Martin, por exemplo, vai revelar o modelo digitalmente no domingo e fazer um shakedown no Bahrein na segunda-feira. A Mercedes vai fazer o mesmo 24 horas depois. Ambas as equipes costumam divulgar imagens desses eventos rapidamente. Então, dá para esperar as primeiras fotos dos carros antes de os testes começarem. A gente acredita que a Red Bull também vai fazer o shakedown na terça, assim como a Mercedes. Mas, tradicionalmente, a Red Bull não tem pressa para divulgar imagens. Por isso mesmo, o primeiro dia de testes pode ser a primeira chance real de entender o que é que a Red Bull fez para lidar com as dificuldades que ela teve no final do ano passado. Com a equipe tentando manter o domínio depois do título apertado de Max Verstappen, esse pode ser o maior mistério da pré-temporada. Durante os testes, a gente sempre ouve que os tempos não importam, mas a verdade é que todo mundo, incluindo equipes, pilotos e analistas, tenta tirar conclusões. Os pilotos percebem rapidinho se o carro tem problemas ou não. Os tempos de volta, por si só, não dizem muito mesmo, a não ser quando é possível fazer comparações válidas. Fatores como carga de combustível, modos do motor, compostos dos pneus, esforço dos pilotos e até condições da pista afetam o resultado. Por isso, não adianta apenas olhar para a tabela de tempos do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro dia de testes. O ideal é combinar a análise de long runs, observação de pista e informações diretas das equipes para ter uma noção de quem vem forte de verdade. Esse ano, a expectativa é alta para a briga entre as principais equipes e para o equilíbrio do grid como um todo. A McLaren, a Ferrari, a Red Bull e a Mercedes sabem que há chances de qualquer uma delas vencer corridas em 2025. Mas veja, só o tempo vai dizer com que frequência cada uma vai ganhar corridas e quem vai brigar pelo título. O maior assunto no Bahrein vai ser a adaptação de Lewis Hamilton à Ferrari. Ele garante que não vai ter os mesmos problemas que teve na Mercedes, já que já testou 3 carros da Ferrari, os modelos de 2023 e 2024 e o carro novo no shakedown. Mas ele reconhece que a curva de aprendizado é grande, tanto que ele admitiu ter ganhado ainda mais respeito por Fernando Alonso e Sebastian Vettel, que ganharam GPs logo que chegaram à Ferrari. Hamilton disse que está fazendo de tudo para estar pronto para a primeira corrida. Os testes vão mostrar como está indo esse processo. A análise não vai ser apenas com base na comparação de tempos com Charles Leclerc. Os dois vão dividir o carro em horários diferentes, o que dificulta uma comparação direta. A gente vai observar a maneira como Hamilton guia o carro, o quanto ele é confortável e, principalmente, o desempenho em stints longos. Os tempos de volta podem ser manipulados, mas o desempenho em trechos longos costuma ser um indicador mais confiável da força real do carro. Além disso, a adaptação de Andrea Kimi Antonelli à Mercedes e de Liam Lawson à Red Bull também vão ser pontos interessantes. Lawson estreia como companheiro de Verstappen. Os testes vão indicar o nível inicial dele e o tamanho do desafio que ele vai ter pela frente. Com a mudança de regulamento, chegando em 2026, as equipes querem focar nesse novo ciclo. Por isso, muitas optaram por manter projetos parecidos com os de 2024 para não desperdiçar recursos. Mas algumas escolheram um caminho mais agressivo. Os testes vão mostrar se essas apostas vão funcionar. A McLaren, por exemplo, elevou a solução anti-mergulho na suspensão dianteira a um novo patamar. Isso reduz o quanto a frente do carro abaixa durante as frenagens. Porém, se os pilotos exagerarem, pode pintar dificuldade com a sensação dos freios. O Bahrein, que tem zonas de frenagem forte,
vai ser o primeiro grande teste para essa escolha. A Ferrari também fez mudanças drásticas na suspensão dianteira, trocando de push rod para pull rod. A escuderia acredita que não vai ter que mudar a maneira como ajusta o carro para otimizar essa solução. Mas será que isso vai se confirmar, hein? A Red Bull e a Mercedes, que prometeu grandes mudanças, arriscaram muito para tentar terminar o regulamento atual com um carro dominante. Os testes, então, vão revelar se essas escolhas foram acertadas ou se elas vão precisar de ajustes antes da primeira corrida. Os problemas dos testes podem aparecer de várias formas. Uma crise enorme acontece quando uma equipe passa por situações como a da Williams em 2019. Carro lento, pesado, atrasado para os testes e ainda por cima ilegal. Mas com o grid tão competitivo nos últimos anos, não precisa de tanto para uma equipe entrar em apuros. No ano passado, a gente viu como é fácil uma equipe ser pega desprevenida. A Alpine começou os testes com um carro pesado e problemático. Ela ainda perdeu os líderes técnicos antes da primeira corrida e os problemas ficaram evidentes. A Williams não estava tão lenta, mas teve uma pré-temporada desastrosa e as consequências apareceram nos testes. Então, fica a dúvida, o que vem por aí, hein? Será que alguma equipe com grandes mudanças vai acabar errando a mão? Será que alguém despreparado ou sem ritmo vai perder tempo de pista? Será que alguma equipe vai ter dificuldades no desempenho? Veja, o que importa não é só o número total de voltas, mas a qualidade do trabalho feito. No ano passado, a quilometragem total das equipes caiu. Além disso, o Bahrein não vai ser a primeira corrida da temporada nesse ano. Isso pode impactar os planos das equipes, para saber mexer no que elas vão testar e em qual momento elas vão testar. No ano passado, o carro da segunda equipe da Red Bull foi considerado o mais polêmico do grid. Nesse ano, ele deve voltar a chamar atenção. A equipe entrou de vez na era Red Bull 2. Ela começou 2025 com uma segunda mudança de nome em 2 anos, transferência para o campus principal da Red Bull e um novo visual que remete ainda mais à equipe principal. A Racing Bulls deixou para trás a sigla RB, adotada no ano passado, e vai aos poucos saindo da sede antiga da Minardi, em Faenza, na Itália, para focar numa base secundária na sede da Red Bull em Milton Keynes, na Inglaterra. É lá que estão sendo desenvolvidos tanto o carro da equipe principal quanto o motor da Red Bull. A grande questão é se essa integração maior com a Red Bull vai resultar em mais sucesso na pista e em que medida o carro da Racing Bulls vai ficar próximo do carro da Red Bull. Até agora foram divulgadas poucas imagens do VCarb 02 sem nenhum comparativo direto com o carro da Red Bull. Isso vai ser fundamental não apenas para a gente entender o desempenho da Racing Bulls, mas também para medir a insatisfação das equipes adversárias, como a McLaren, que é contra esse tipo de aliança entre times do mesmo dono. Nos últimos anos, a Alpine virou a equipe mais imprevisível da Fórmula 1, seja pelo desempenho irregular ou pelas turbulências fora da pista, inclusive com mudanças na gestão e sagas envolvendo pilotos. A equipe já venceu a primeira batalha do ano. Ela evitou responder a algumas perguntas sobre um tema delicado. Dessa vez, trata-se da pressão sobre Jack Doohan após a contratação de Franco Colapinto, vindo da Williams como piloto de testes e reserva. Até a própria Williams reconheceu que a movimentação foi feita para dar a Colapinto uma chance de disputar uma vaga como titular em 2025. No evento de lançamento da temporada em Londres, Doohan recebeu 3 perguntas sobre Colapinto, e isso bastou para a Alpine encerrar o assunto. Fica evidente que mais um drama envolvendo pilotos pode acabar ofuscando qualquer desempenho da equipe na pista. A Renault já tem um histórico de turbulências na Fórmula 1, mas a estrutura de Anston provou ao longo de 2024 que ela ainda é uma equipe tecnicamente competente. Com o novo carro sendo o primeiro a contar mais com a visão do chefe técnico Davi Sanches, os testes vão dar um indicativo de qual versão da Alpine vai pintar no início do ano. As equipes sabem que vão enfrentar uma temporada dividida entre 2 caminhos de design, um com liberdade para asas flexíveis
e outros sem. Isso acontece porque, a partir do GP da Espanha em junho, a FIA vai endurecer as regras sobre a elasticidade aerodinâmica. O chefe da Red Bull, Christian Horner, já disse que as equipes vão precisar desenvolver dois conceitos diferentes. Um para as 8 primeiras corridas, outro para o resto da temporada. A pré-temporada é um evento completo e amplamente transmitido. Então, vai haver muitas imagens dos carros naquela longa reta de chegada. Se alguma asa estiver flexionando mais do que as outras, pode ter certeza de que a gente vai ver imagens em câmera lenta e closes detalhados das diferenças. Sabe o que isso significa? Que nos testes pode surgir um indício de uma guerra dos Flex Wings para as primeiras corridas, antes mesmo que as novas regras entrem em vigor. O último carro oficialmente chamado de Sauber, antes da transição para Audi no próximo ano, apareceu pouco até agora. Tem um esquema de cores verde e preto simplificado que marca o fim da era Stake. Mas, em termos de design, só foram divulgadas algumas renderizações básicas. A equipe tem que evoluir com esse carro, não apenas porque terminou em último em 2024, mas porque ela está a apenas um ano de ser rebatizada como equipe oficial da Audi. Hoje, o desempenho está longe do nível esperado. Talvez as primeiras imagens não sejam muito empolgantes e o carro real traga surpresas, ou talvez mudanças discretas e bem pensadas permitam à equipe de Gabriel Bortoleto dar um salto maior do que parece. O ex-diretor técnico Gary Anderson, que faz parte aqui do time da The Race, disse que não vê nada que seja um avanço em relação a 2024. A equipe terminou a última temporada um pouco mais competitiva e só. O mínimo que a Audi espera é que a Sauber ande decentemente no pelotão do meio. Os testes podem indicar se existe chance de isso acontecer. O grid de 2025 tem uma safra de novatos muito interessante. Os estreantes são Ollie Bearman, na Haas, Jack Doohan, na Alpine, Kimi Antonelli, na Mercedes, Isaac Hadjar, na Racing Bulls e o nosso Gabriel Bortoleto, na Sauber. Liam Lawson, da Red Bull, já correu pontualmente em 2 temporadas, então ele não entrou nessa lista. Para os novatos de fato, os testes não vão dizer tudo, mas ninguém chega completamente despreparado, não é? Alguns já correram na Fórmula 1, outros, como Bortoleto e Hadjar, fizeram testes privados com carros antigos. Isso ajuda, mas ainda vai ser muito interessante ver quem se adapta mais rápido e se algum deles já dá sinais de ser mais competitivo.